Olá, boa noite, bem-vindos à nossa primeira meditação de 2023. Hoje é dia 1º de janeiro, feliz ano novo. Aqui na França nós temos então todo o mês de janeiro para desejarmos feliz ano novo, desculpa, que vai de hoje até o final do mês de janeiro. Então é um pouco mais fácil, porque a gente tem tempo para desejar feliz ano novo para todo mundo, né? Aqui na França é mais fácil nesse sentido. Eu gostaria de começar este novo ano meditando com vocês em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, que foi também o tema das 3 últimas meditações de 2022. Muito obrigado a todos vocês que assistiram os nossos vídeos, que são fiéis a essas meditações desde o início da pandemia aqui na França em março de 2020. De 2020 até hoje, nós continuamos meditando, e hoje é o início de uma nova aventura nossa aqui no canal da Igreja Batista da Costa Basca. Vocês não têm ideia da bênção que vocês têm sido desde 2020. Muitas pessoas compartilham esses vídeos com amigos e com pessoas da família. Quando nós começamos então meditando em março de 2020, havia então 300 visualizações no nosso canal e 22 pessoas inscritas. Hoje nós temos mais de 1000 pessoas inscritas, o que nos facilita então a transmissão do nosso culto online, porque você precisa ter pelo menos 1000 inscrições, e de 300 visualizações em 3 anos, nós passamos, porque o nosso canal em 2020 o nosso canal foi fundado em 2017, mas eu comecei a utilizar em 2020, e de 300 visualizações, a gente já passou a mais de 80.000 visualizações. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês e continuem nos seguindo, então, neste canal. O texto de 2 Coríntios 4:18 diz o seguinte: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Estamos falando então das coisas que se veem. Quais são essas coisas aqui na carta de Paulo aos Coríntios? A segunda carta. A primeira carta de Paulo, muitas pessoas pensam que Paulo escreveu, na verdade, uma terceira, que seria, no caso, a segunda, e essa aqui seria a terceira. Na primeira carta é uma carta difícil até, porque a igreja de Coríntios é uma mega church para a época, uma igreja grande, numa cidade onde havia 2 portos, uma cidade rica, mas também onde a riqueza também muita miséria. Era uma igreja muito cosmopolita. Tinha gente que gostava do Paulo, outro de Pedro, outros do apóstolo, do Apolos, e outros até de Cristo, mas era uma igreja extremamente dividida. Paulo, ao escrever esta primeira carta, ele vai falar sobre o problema de sexo na igreja, a forma errada de participar da Santa Ceia, do problema de divisão dos dons do Espírito Santo. É uma igreja muito barulhenta, a igreja de Coríntios, mas também uma igreja muito dividida e muito complexa. Havia problemas de incesto naquela igreja. Esta igreja é interessante porque é uma igreja típica, não é? Poderia ser a minha e a sua igreja, com pessoas super espirituais, outras carnais demais até, né? Ao ponto de pensar que o incesto seria algo aceitável para uma pessoa que seguia a Cristo. Para esta igreja, Paulo vai dizer que ela é uma carta viva, que ela é o bom perfume de Cristo, que ela é ministra da justiça de Deus. Olha que coisa incrível. Nós chamamos isso de graça. Ver o mundo invisível é ver o projeto de Deus para a sua igreja. Qual é o plano de Deus para a sua igreja em 2023? O plano de Deus para a sua igreja em 2023 é o mesmo que, na verdade, ele tinha para a igreja na eternidade. É uma mensagem eterna, é o mesmo. Não acredite nessa coisa de horóscopo gospel. O Senhor me mandou dizer que, se o Senhor não te dizer algo que já foi revelado, é porque não é de Deus. Na verdade, tudo que você precisa saber da vontade de Deus já te foi revelado. Senão, Deus não vai te revelar nada que já não tenha sido revelado para você. Então, ver o invisível é ver a missão de Deus, é ver o projeto de Deus, é ver o que Deus preparou para você. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, ele diz no verso 18. Vamos começar um pouco, mais ou menos do começo dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. E, por exemplo, quando a gente lê no capítulo 2, versos 14 a 17, ele diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo.
Isso é uma coisa que você precisa ver no início de 2023. Foi verdade em 2022, mas talvez você não tenha percebido, ou você mesmo não sabia, porque você não conhecia Jesus em 2022. Deus nos conduz em triunfo, sempre. O triunfo romano é aquele desfilezinho, né, que tinha em Roma, que honrava um general que vinha de uma batalha e também mostrava aos inimigos o poder de Roma. A maioria das pessoas que participavam daquele desfile desfilavam acorrentados e eram executados no final, oferecidos como libação aos deuses de Roma. Mas aqui ele está dizendo que Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus e por meio de nós ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vou fazer uma propagandazinha aqui para os perfumes maravilhosos que tem aqui na França. A França produz muito perfume bom, não é? O interessante com o perfume é que a maior propaganda que ele faz não são essas propagandas com mulheres e homens bonitos que aparecem na TV. A maior propaganda que ele faz é quando você usa ele e ele é agradável para você. É quando ele exala esse perfume. Quando o perfume é exalado, as pessoas vão sentir. Não tem coisa pior do que você ficar do lado de alguém que não cheira bem ou que usa um perfume que não é bom e que não combina com a pele da pessoa. Expert aqui na França, né, o perfume. Aqui a fragrância do conhecimento de Deus é exalada através da sua vida. Olha que coisa interessante. Não só através de um grande líder espiritual, na verdade, grande servo do Senhor não existe, né? Porque grande é só Deus. E o servo, na verdade, é pequeno. Senão não seria servo, seria Deus, né? Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Nós somos, minha gente. É o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você vai fazer uma forçazinha carnal aí, você vai demonstrar que você tem perfume. Não, você é. Esse perfume é perfume de vida para os que são salvos e perfume de morte para os que se perdem. Cheiro de morte, ele diz aqui, e fragrância de vida. Quem é capacitado para tanto? Ele pergunta. É uma pergunta de retórica, né? Porque, na verdade, o que ele está dizendo é que nós não somos capacitados em nós mesmos para sermos o bom perfume de Cristo. Não somos. Nós dependemos de Deus. Ele diz aqui, ao contrário, ele diz, para estes somos cheios de morte. Quem é capaz de tudo isso? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Não estamos vendendo o Evangelho. O Evangelho não é seu. O Evangelho não é da igreja. O Evangelho é de Cristo. Então nós não temos que vender, não temos o que vender, porque como você vai vender o que não te pertence? Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, ele diz, não só perfume, mas também carta, em 2 Coríntios 3:3. Resultado de nosso ministério, ele diz, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus, muito importante, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Escrito por Deus, pelo Espírito de Deus. Muito importante isso. Não só você não é só um bom aroma, como você é uma carta. E no verso 6 ele diz, do capítulo 2 ainda, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos capacitou para sermos perfume, pelo Espírito de Deus que você é ministro, carta viva, e é pela capacitação do Espírito Santo que você se torna ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. E ele diz também, no verso 9 do capítulo 3, se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. É o ministério da justiça. Não da justiça humana, mas da justiça de Deus. Mais da justiça de Deus. Deus vive, age, produz, tudo que Deus produz é baseado na sua própria justiça. Esta forma correta, certa, eu gosto muito da palavra em inglês, righteousness, tudo que é correto, bom, perfeito, maravilhoso. Ministério da justiça de Deus, ministério da nova aliança. E quem que é o ministro aqui? O ministro é você. Olha o mundo invisível que você está vendo.
Quando você olha para o mundo, quando você pensa de onde você veio, de onde você saiu, você era um miserável pecador. Eu nasci no Porto do Carro, lá na região dos Lagos Fluminenses, São Pedro da Aldeia, perto de Cabo Frio. Muita gente diz, você nasceu no Porto do Carro, porque não dá muito ibope, né, nascer no Porto do Carro. Às vezes eu tenho vontade de dizer, eu nasci em Paris. Não, nasci no Porto do Carro. Mas isso não tem importância nenhuma. Porque não é o fato de você ter nascido em Paris ou aqui no País Basco. As minhas filhas nasceram aqui na Europa. Uma nasceu na Inglaterra, na terra do Robin Hood, e outra nasceu no norte da França. E eu nasci no Brasil. Minha esposa nasceu no norte da Inglaterra. Mas o mais importante é que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós não vemos as coisas com os olhos da carne, ele diz. Nós vemos o invisível. E o que eu estou compartilhando com vocês, não sei se você já entendeu, é da importância da missão que você tem. Da pessoa que você se torna em Cristo Jesus, para você ser perfume, para você ser ministro da nova aliança, ministro da justiça de Deus, carta viva, escrita por Deus, pelo Espírito de Deus. E todos nós, ele diz no capítulo 3, verso 18, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória que vem do Senhor, não glória dos homens, mas glória do Senhor. É esta glória que a gente está compartilhando. Você já viu a luz? Claro que viu. Se não houver luz, você não vê. A luz não precisa dizer, hello, olá, estou aqui. Não. A luz, ela aparece, como que ela aparece? Iluminando o que você vê. O que ela toca, ela ilumina. A luz é invisível. Tá? A luz é produzida por ondas. Essas ondas são invisíveis aos seus olhos. O que você vê é aquilo que a luz toca. Percebe? A luz de Deus é invisível. Como que os homens vão ver a luz de Deus? Paulo nos fala aqui também que Deus fez brilhar essa luz na face de Cristo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus diz para você também, como ele disse para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. A glória de Deus vai ser vista em você, porque a luz é invisível. Você vai, não você, mas Cristo em você vai aparecer. A luz de Cristo brilha em você e as pessoas vão ver Deus. Em você. É disso que Paulo está falando aqui. Esse mundo invisível. Essa carta viva. As pessoas vão ver Jesus em você e vão ter vontade de seguir a Jesus. Não é porque por aquilo que você fala, é de sua forma de ser, que fala muito mais alto. Então, no capítulo 4, verso 2, ele diz, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. O que está sendo feito hoje em dia é que a gente muda, dilui. Eu acho que é o que ele está dizendo aqui. Ele dilui a palavra de Deus para que ela seja, ela se encaixe com a nossa forma de viver. O que, na verdade, não é assim que tem que ser. A palavra de Deus é eterna, a revelação de Deus é eterna. Você não vai mudar a revelação de Deus. Então, o que era pecado antes, a gente vai chamar de outra coisa, porque a gente muda a palavra. Não é bem assim. O salário do pecado, minha gente, é a morte. Isso também é uma forma de ver o invisível, de ver a realidade divina. É quando você diz, em francês há uma expressão, chamar um gato de gato. Você vê um gato, você não vai dizer, misericórdia, olha um cachorro aí, um macaco. Não, um gato é um gato. O que é errado é errado. Ele diz, nós não usamos de procedimentos vergonhosos e secretos. Não usamos de engano. Não torcemos a palavra de Deus, não a diluímos. Quando você fala muito bem do seu país aqui na França, o pessoal fala cocoricó, porque o emblema da França é um galo, né? E o galo fala cocoricó em francês. Cocoricó. Quando você fala, a França é um país maravilhoso, o pessoal fala cocoricó. Já falei de perfume francês, mas a nossa região aqui, o sudeste da França, é uma grande região de vinhos. Há muitos vinhos na região de Bordeaux, por exemplo, que todos começam com Saint-Emilion, Saint-Julien. Esses com nomes de santo dizem que são maravilhosos, né? Os que eu consigo ter, eu conheço, mas tem uns que você compra um carro, né? Se você vender a garrafa de vinho. Você pega um vinho desse, que nós chamamos em francês de Grand Cru. Você pega um vinho, um Grand Cru,
e coloca água dentro, você vai ter mais água do que vinho. Deixa de ser Grand Cru. Quando você dilui, quando alguém dilui a palavra de Deus, não é mais a palavra de Deus, é outra coisa. Porque a palavra de Deus não tem como ser diluída. Ele está dizendo aqui, nós não diluímos a palavra de Deus. Não diluímos. Somos cartas vivas. O que manifestamos não é a nossa glória, porque a nossa glória, diz Pedro, é como a flor do campo. Nós, na verdade, manifestamos a glória de Deus. Não pregamos a nós mesmos, ele diz no capítulo 4 de 2 Coríntios, 5 a 6. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos Jesus Cristo, o Senhor. Não é só saber, ele nasceu em Belém, viveu em Nazaré, morreu em Jerusalém, teve 12 discípulos. Eu conheço o nome dos discípulos. Não é proibido conhecer o nome de discípulo, mas é pregar e conhecer Jesus ele mesmo. Como Paulo diz em Efésios também. Conhecer Jesus, pregar Jesus. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o que eu disse para vocês sobre a luz ser invisível. É quando você vê Cristo que você conhece a Deus. E é na sua vida que as pessoas vão conhecer a Cristo. Ele brilha na sua vida. Capítulo 4, versos 16 e 18 é o texto, o início do texto de hoje. Eu estou chegando ao final para poder falar daquilo que eu já comecei falando. O verso 18 diz que nós fixamos os olhos sobre as coisas invisíveis. Por isso não desanimamos, ele diz no verso 16. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Por que ele diz que os sofrimentos aqui são leves e momentâneos? Porque eles estão sendo comparados à glória de Deus. Produzindo por nós uma glória eterna, olha só, que pesa mais do que todos eles. A palavra glória, doxa, vem de uma palavra que quer dizer, no Antigo Testamento, a palavra, não doxa, que é doxa em grego, quer dizer peso, algo pesado, algo grande. Aqui ele está falando, inclusive, do peso desta glória de Deus em nós. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Como que você consegue fixar os olhos no invisível quando você experimenta a glória de Deus, quando você conhece a glória de Deus? Porque aí você vai poder comparar. E você vai chamar um gato de gato. Se você vai dizer, olha lá, a religião comparada ao evangelho, comparado à glória de Deus, não é nada. O poder político, a economia, a cultura, comparado à glória de Deus, não é nada. Aí você não quer mais ficar fixando os seus olhos naquilo que é visível e passageiro, mas naquilo que é invisível. Ainda tem um texto em 2 Coríntios 5, 1 a 5, ele diz, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nova habitação, da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Muito lindo isso aqui. Em francês, uma versão em francês que eu li hoje na igreja, diz para que a morte seja devorada pela vida. Eu acho maravilhoso isso. Dá para pensar também numa onda imensa, como tem aqui no País Basco, que vem e cobre tudo. Estamos correndo para essa vida, desejosos de sermos cheios dessa vida eterna. Porque há muita morte no nosso meio. Nas nossas palavras, nas nossas ações, na nossa forma de ser e de viver, há muita morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte, não produz nada de bom. Nós precisamos de vida, precisamos que a nossa morte, seja devorada pela vida eterna de Deus. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, ele diz no verso 5, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Nós temos uma grande garantia, Paulo vai falar disso também em Efésios, essa garantia é o Espírito Santo. E para terminar, finalmente,
2 Coríntios 5, 7, ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Percebe? Ele voltou a dizer aquilo que ele disse em 2 Coríntios 4, 18. Nós vemos o invisível. É pela fé que a gente vê o invisível. Viva pela fé. A fé é um presente que Deus te deu. Efésios capítulo 2. A graça de Deus te deu a fé. Para quê? Para que você utilize a fé como uma chave que abra a porta do invisível. Não do invisível que está por vir, do invisível que já te foi dado, que já veio. E todas essas coisas, toda essa função sua aqui em 2 Coríntios faz parte das coisas invisíveis. Você é o perfume de Cristo, você é ministro da justiça de Deus, você é ministro da nova aliança, você é ministro, você é carta viva de Deus. Deixe o mundo ver a glória de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo de novo.